Olá, meu amigo, minha amiga, papai, mamãe, garoto, garota. Eu recebi mensagem de algumas pessoas pedindo para que eu comentasse a respeito daquela série Adolescência. E eu fiquei, assim, refletindo muito e me dei conta de que tudo aquilo que acontece na série e que causou estupefação às pessoas é o discurso que eu tenho já há algum tempo e circunstâncias parecidas como aquelas, como esse caso trágico mais recente da menina que morreu porque, incentivada por outros, acabou aspirando aerosol. E eu já tenho livros publicados há algum tempo que falam sobre isso. O meu discurso tem sido reiterado sobre a orfandade emocional, né? Os órfãos emocionais. São aqueles garotos e garotas que têm os pais em casa, mas não têm os pais dentro da vida. Então é claro que tudo isso contribui sobremaneira para a fragilização emocional da criança e do adolescente. Então essa minha fala que já perdura há alguns anos, né? Eu vou reiterar aqui, vou repetir algumas falas minhas. Quando eu digo nas palestras que faço, se você não conversa com seu filho, você não sabe quem é seu filho. Então, o pai, a mãe, o educador que passa a vida inteira só falando, falando e dizendo, formatando como é que o outro deve se comportar sem ouvir o outro, e ouvir num sentido mais amplo, no silêncio que ele faz, ouvir observando as atitudes que a criança tem, que o adolescente tem. Se você não tem essa percepção clara e apenas só tem um discurso, você não sabe com quem você está lidando, né? Porque as relações saudáveis entre pais e filhos, elas necessitam de um sentimento de pertença. Pertença. O outro precisa se sentir pertencente à relação. Ele só vai se sentir pertencente à relação no instante em que ele puder ser ouvido, em que ele possa falar das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas dores, das suas dificuldades. Quando a gente não pode se manifestar como somos, e de certa forma somos oprimidos pelo discurso do outro, sempre revelando, eu sei o que é melhor, tem que ser assim, tem que ser assado, sem considerar que o meu discurso ele tem a ver com os meus filtros emocionais e com a minha educação e a maneira como eu vivi. Mas os nossos filhos, evidentemente, que têm uma história própria que não começou na vida atual. Sabe? Então, quem tem mais de um filho em casa e acredita que deve educar os filhos todos de uma mesma forma, se equivoca claramente, porque não dá para educar espíritos diferentes da mesma forma, porque cada qual carrega uma necessidade. Então, quando eles se revelam e nos surpreendem, na verdade, eles se revelam nos surpreendendo porque nós nunca efetivamente prestamos atenção em quem é aquela criança com seus sofrimentos emocionais específicos e quem é aquele adolescente com seus sofrimentos emocionais específicos. Não há como dissociar uma relação saudável, um processo educativo assertivo, sem que o campo emocional, daí hoje a gente perceber que a necessidade até das próprias escolas trabalharem os cuidados socioemocionais, elas são urgentes. Quem são esses adolescentes, né, que estão se agredindo, que não tem nenhum balizamento ético-moral, porque quem deveria ajudar nesse contexto é a própria família. Então eu não teria como esgotar um assunto tão complexo como esse em um vídeo de 5 minutos. A pedido das pessoas que me solicitaram falar sobre esse tema, eu preciso dizer para você que está aí me ouvindo, né, agora tão pacientemente,
e carinhosamente que você não está educando um corpo, ok? Você não educa um corpo. Você está educando um espírito imortal, que traz histórias. Essas histórias têm a ver com as carências. E quando a gente se reúne num grupo familiar, todos nós, de certa forma, precisamos estar conscientes de que nós estamos aqui para aprender dentro desse processo educativo. Estando na posição de pai, estando na posição de filho, de mãe, de irmão, não importa. O núcleo familiar é a primeira sala de aula do espírito que volta às lutas do mundo. E pela lente da reencarnação, nós precisamos entender que a educação não é uma via de sentido único, onde só eu falo. Eu preciso compreender e entender que dentro da minha casa eu posso me deparar com crianças ou com adolescentes que sejam evoluídos e que tenham uma condição superior à minha. Esse olhar de quem deseja aprender dentro da relação é o que pode fazer a diferença na estruturação de uma conexão genuína com os nossos filhos. Nós somos os condutores e devemos segurar no leme do barco, mas nós também somos alunos na escola da vida. Com relação à garota, a criança, a menina de 8 anos, que cheirou o spray, incentivada por outros, eu lancei esse livro aqui, Game Over, em 2000. Quando foi que eu lancei? Já faz alguns anos. E quando eu lancei esse livro, fez um sucesso impressionante, né? Ele fala aqui nas suas páginas, trazidas pelo espírito Luiz Sérgio, sobre os vícios cibernéticos, sobre a solidão interativa, sobre essa orfandade emocional à qual eu me referi. E ele conta um caso aqui, que depois que o livro foi lançado, aproximadamente uns 3 anos depois, eu me deparei com casos acontecendo já narrados aqui no livro, que é a questão do shocking game, né? A menina cheirou o spray porque ela foi incentivada online pelos outros que participavam daquele momento. Nesse livro, conta-se a história de um personagem que promove o shocking game. O que é o shocking game? Todos combinaram de jogar via webcam e depois quem perdesse o jogo ia procurar promover o shocking game, que é a autoasfixia. A autoasfixia, ela causa 3 consequências. Você curte um barato como se você usasse drogas, você pode experimentar a falta de oxigênio no cérebro, isso causar algumas lesões, ou você vai a óbito. O personagem do livro vai a óbito. Então, é um livro que fala de tudo que está acontecendo, mas já há algum tempo atrás, isso vem sendo anunciado pela espiritualidade. Esse livro Game Over, né? Publicado pela editora Intelitera, de nossa autoria, em parceria com o espírito Luiz Sérgio. Eu vou voltar a gravar mais vídeos, falando do contexto da educação, né? Eu sou obrigado, né, até por um dever de consciência, a trabalhar mais esses assuntos. Fica aqui esse primeiro vídeo, pelo fato das pessoas terem me pedido para falar acerca da série Adolescência, mas quando a gente coloca a mão na cabeça e se desespera, enquanto educadores, enquanto pais, é importante que a gente tenha um olhar mais abrangente com relação ao que é de fato a educação. Educação não é prover, dar a melhor escola, o melhor plano de saúde, a melhor comida, a melhor roupa. Isso não é educação. Isso a gente também faz com os pets. E eles merecem, né, que a gente faça isso. Educação é um processo de construção relacional onde eu entenda que se o meu filho tiver valores éticos, morais, limites para viver a vida, ele vai ser um cidadão que vai contribuir para um mundo melhor. Se eu tiver a percepção equivocada de que o meu filho só vai ser feliz se ele estudar na USP, na Unicamp, em Harvard, né? Seja lá onde for, ele pode até se formar lá e ser uma pessoa de uma capacidade intelectual exuberante. Mas se ele não tiver valores éticos morais, ele também é um candidato ao suicídio e um candidato a se tornar um déspota, uma pessoa absolutamente egoísta, que diante de tanto saber não vai
entender, compreender como se utilizar desse saber para ajudar e construir um mundo melhor a partir dele mesmo. A gente volta a se falar, trazendo outros conteúdos na visão emocional, como psicanalista, na minha visão como pai e avô, e também como espírita. Então, um grande beijo, um abraço para você. A gente volta a se falar novamente.